gente falou do after, vamos falar do que precedeu essa movimentação de Jair Bolsonaro e a organização do ex-presidente em torno desse ato. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve há cerca de 10 dias com o ex-presidente Michel Temer em São Paulo para lhe pedir ajuda com o ato que ocorreu neste domingo. Fontes próximas a Temer e a Bolsonaro me informaram que, durante essa conversa de cerca de 2 horas, o líder de direita ouviu que o discurso deveria pregar por pacificação e mencionar eleições. Temer teria dito a Bolsonaro o seguinte, abre aspas, o seu habeas corpus é a sua palavra, fecha aspas. O MDBista alertou que, desta vez, caso as declarações fugissem do controle, não teria uma nova carta. Vamos lembrar que essa é uma referência que Temer faz, recorda ao ex-presidente, sobre aquela ajuda que Temer deu a Bolsonaro, quando o então presidente, em manifestação também na Avenida Paulista, fez ataques ao Supremo Tribunal Federal e disse que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, a quem, na ocasião, chamou de canalha. Em 10 pontos depois elencados nessa carta, Bolsonaro, com a ajuda de Michel Temer, disse que não teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes e justificou que aquelas palavras usadas no discurso, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento, lembram? Depois dessa conversa com Temer, outros aliados, a exemplo do governador de São Paulo, me foi relatado, Tarcísio de Freitas, e do seu ex-secretário de Comunicação Social, agora advogado Fábio Van Garten, também entraram em campo para levar as expectativas do ato a ministros do Supremo Tribunal Federal com a promessa de que não haveria discurso inflamado nem ataques ao Supremo Tribunal Federal. Depois da manifestação, o ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu Temer pela ajuda e demonstrou estar satisfeito com o resultado do ato. É interessante perceber essa movimentação de Michel Temer, porque nesses momentos ele sempre foi esse braço, né, com Jair Bolsonaro. Quando teve a comitiva para o Líbano, quando houve a explosão, esse evento que você explicou a respeito da carta, sim, que ele não queria atacar o Alexandre de Moraes, e a gente vê uma certa situação bastante irônica, porque apesar de Jair Bolsonaro contar sempre com Temer, foi Temer quem colocou Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, algoz de Jair Bolsonaro. Então essa relação dúbia a gente vê durante todo esse processo. Deixa eu só contar um bastidorzinho, conversando com fonte hoje, né, sobre essa conversa do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, com o ex-presidente Michel Temer. Aí a fonte contava assim, olha, o Temer falou para ele, você tem que usar pacificação. Eu sei que é difícil, mas se for difícil falar, tem palavras que são difíceis para mim também, mas eu preciso que você treine, tá? E se comprometa que vai sair da sua boca. 2 palavras, pacificação e eleição. Então, vamos lá. Então, eu achei tão divertido isso e que foi, assim, a condição do ex-presidente Michel Temer para ajudar na costura com o Supremo Tribunal Federal. Que isso tivesse, essa sinalização tivesse no discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o adendo de, olha, se fugir do controle, eu não vou ajudar mais, não. Não vou fazer como da outra vez e escrever carta, não. Porque o canal de diálogo de Jair Bolsonaro com Alexandre de Moraes é justamente Michel Temer. Tem que fazer aula com o Geraldo Alckmin. Pindamonhangaba. Se eu te disser que foi mencionado exatamente o Geraldo Alckmin como exemplo, amei, que você já pescou.